Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma videoaula sobre as tendências pedagógicas progressistas. Se você quer saber sobre essas tendências, fica com a gente depois da vinheta. Mas antes de começarmos a nossa fala, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal Pedagogia em Foco, com a professora Lucrécia. Você que está fazendo graduação, que está se familiarizando com as tendências pedagógicas, aproveite para aprender um pouco mais. Então vamos lá, vamos começar. Vamos trazer agora, hoje, como a gente já falou sobre as tendências liberais tradicional, progressivistas e renovada não diretiva e tecnicista, hoje o foco da nossa videoaula vai ser as tendências progressistas. Vamos falar especificamente da libertadora, da libertária e crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, tá? Começando aqui com esse grande teórico da educação brasileira, Paulo Freire, o grande representante da educação de jovens e adultos. Foi esse teórico que pensou essa metodologia para trabalhar com adultos, né? É autor de várias obras como Pedagogia do Oprimido, tantas outras, a crítica à educação bancária, à educação conservadora, tradicional. Então ele lançou uma pedagogia, né, que é a pedagogia da libertação. Então nós vamos falar sobre ela, né? Tendência libertadora, que traz como foco principal o papel da escola, que é preparar o aluno para as suas relações com a natureza, além de ter essa relação com outros homens, visando a transformação da sociedade por meio de uma educação crítica. Então, quando se fala em crítica, a gente já tem aí um viés que leva lá para a teoria de Karl Marx. Então, todas as teorias críticas, elas têm um encaminhamento, né, que leva até a teoria de Karl Marx. Aqui, no conteúdos de ensino, dentro dessa tendência libertadora, né, pensa-se que o caráter político deve vir em primeiro lugar. Então, Paulo Freire, com os conteúdos, são extraídos da problematização da prática vivida pelos seus alunos, né? Então, pelos seus educandos. Quando ele fala em temas geradores, são temas que vão ser extraídos do cotidiano desse próprio aluno. Por exemplo, um agricultor que faz EJA, a maioria desses conteúdos devem ser trabalhados em cima de conteúdos e vocabulário que esse agricultor conheça, porque vai dar mais sentido à aprendizagem dele. O método de ensino dentro dessa tendência é voltado para o diálogo entre o educador e o educando e vice-versa. Então, o professor aqui, nesse sentido, ele é um animador, um incentivador da aprendizagem, que é autogerida pelos alunos, que é participante de uma necessidade de informação sistematizada. Então, através do diálogo, da conversa, com esse professor que é o incentivador, o grande mediador, esse aluno vai chegar ao seu conhecimento. Os passos da aprendizagem dentro dessa tendência vai a partir da problematização da prática. Então, a compreensão da vida desse aluno no dia a dia dele para um caminho crítico da realidade, né, trabalhado por meio de temas geradores e palavras geradoras, e a partir daí essa aprendizagem vai ter mais significado para esse aluno, porque vai partir de uma vivência da realidade dele, e por isso mesmo a avaliação se dá por meio de uma autoavaliação. Já na tendência libertária, que é outra tendência progressista, tá? Que a gente traz aqui
alguns representantes, que é o Francisco Ferrier e Guardia, ele, o grande pensador dessa tendência libertária, seguido também de Celestin Freinet, um grande representante dessa tendência, além do Miguel González Arroyo, que também é um educador brasileiro, não é? Que esses aqui, de certa forma, desenvolveram as suas pesquisas, os seus estudos dentro dessa tendência libertária. Agora, o que eu quero falar com relação a essa tendência libertária, não é? O que vai ser justificado nessa pedagogia que defende a liberdade do sistema escolar, né, do indivíduo que é visto como produtor social. Esse aluno, na verdade, ele vai ser valorizado pelo fato de ser pensado uma autogestão, né? Acredita-se que na liberdade total desse aluno, dentro dessa tendência, aonde dá mais importância ao processo de aprendizagem e dos conteúdos de ensino para com o aluno. Então, essa tendência libertária, ela pensa numa liberdade total e absoluta, autogerida desse aluno dentro dessa educação e dessa formação dele. Uma pedagogia que teve início no século XX, né, centrada no pensamento do Francisco Ferrier Guardier, ele que influenciou os anarquistas, né, que tinham em seus projetos de educar libertariamente, sem precisar de uma escola, sem precisar de um sistema, sem precisar de uma instituição que os disciplinasse, e fundaram escolas dentro dos métodos da escola moderna de Francisco Ferrier espanhol, né, na Espanha. Essas experiências foram na Espanha. O papel da escola seria, então, dentro dessa tendência libertária, uma pedagogia libertária que exerceria, então, a transformação das personalidades dos alunos no sentido libertário e autogestionário, porque assim essa escola, ela seria gerida pelos próprios alunos, com base na participação dos grupos, através de assembleias, conselhos, eleições, reuniões e associações. Destacando aqui que essa tendência não teve muito espaço no Brasil, uma vez que a tendência que predomina no Brasil até hoje, inclusive, nos dias de hoje, é a tendência tradicional, né, caminhando pelas tendências, as demais tendências renovadoras liberal, tecnicista, né? Então, assim, essa tendência aqui não se destacou muito. A que mais se destacou, de fato, nessas tendências progressistas foi a libertadora e a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítico. Tá? Essa aqui não se destacou muito na educação brasileira. O que a gente pode trazer de comparação entre a libertadora e a libertária? A libertadora, como a gente já viu, ela trabalha com a problematização da experiência social dos alunos em grupos de discussão, onde os conteúdos são extraídos do próprio cotidiano do aluno. E a libertária trabalha com as vivências em grupo, com os conteúdos dando ênfase nas lutas sociais. Tá? Então, assim, ela era mais voltada para lutas de classes, tá? E trabalhos em grupos. Então, a libertadora de Paulo Freire teve mais êxito por conta de ter criado uma metodologia de trabalhar com os adultos, a metodologia que é educação de jovens e adultos. Já na crítica social dos conteúdos, uma tendência, dentro dessa tendência progressista,
com o qual o grande representante é José Carlos Libânio, que é o autor desta obra didática, uma excelente obra para a formação de professores. Quem trabalha com didática tem a obrigação de utilizar essa obra de José Carlos Libânio, que é uma obra bastante completa e que tem muito a somar na formação dos professores e pedagogos, na verdade. A histórico-crítica, né, dentro dessa uma divisão, né, crítica social dos conteúdos e histórico-crítica, esta já é representada no Brasil por Demerval Saviani, tá? Este autor, ele teve as suas raízes com outros pensadores, né, com outros teóricos dentro dessa tendência histórico-crítica, que foram Jorge Snaides, Mário Manacorda e Antônio Macarenco. Como eu já falei mais uma vez, todos esses teóricos aqui, todos eles vêm trazendo uma tendência seguindo a teoria de Karl Marx, né? Uma teoria crítica, né? Na verdade, essas tendências aqui, elas também são chamadas de teorias críticas, porque ambas visam a transformação do indivíduo na sociedade, para transformar o ambiente em que vivem, de modo que eles se soltem das garras de uma sociedade capitalista. Saviani, ele propõe, dentro dessa tendência histórico-crítica, né, explicar as contradições inerentes à escola, essas contradições que são apenas reproduzidas, né, dentro da escola por conta da educação de uma sociedade capitalista, onde parte dos fundamentos das teorias críticas. Então, a escola, ela é uma reprodução, não é? Ela reproduz o que de fato acontece na sociedade. E quando essa sociedade ela é capitalista, essa escola ela precisa romper, ela precisa transformar com essas amarras dessa sociedade capitalista. Defende ainda que essa educação deve possibilitar a formação do homem livre, do homem democrático, de um cidadão autônomo, né, que possa ser o protagonista da sua vida dentro dessa sociedade. E o papel dessa escola seria, dentro dessas teorias histórico-crítica e crítico-social dos conteúdos, seria acolher os educandos para que não fiquem ociosos no mundo, dentro da sociedade, sem ter uma oportunidade, sem ter condições de direcionar a sua vida, onde essa escola possa levar a socialização de conhecimentos produzidos historicamente e coletivamente pela humanidade, fazendo dela uma escola democrática para todos. Os conteúdos são os culturais universais, né, incorporados pela humanidade, aqueles reavaliados constantemente e sendo reavaliados constantemente pelas realidades sociais, né, significativos com pontos de vista humano e social. Então, esses conteúdos, dentro dessas duas teorias, dentro dessas duas tendências, eles são trabalhados conteúdos universais, né, que são reavaliados constantemente na realidade de cada um, de cada local. A postura da pedagogia dos conteúdos, ela representa garantir ao aluno o acesso aos conteúdos para dar continuidade aos estudos futuros. Então, esses alunos precisam ter acesso aos conteúdos que vão lhe garantir aí para um curso superior, posteriormente, não é? Especializações e lato sensu ou estrito sensu. Os métodos de ensino dentro dessas duas tendências estão relacionados entre a prática vivida pelo aluno e os conteúdos propostos pelo professor.
da ação, né? Então, essa ação leva à compreensão. Daí, poder estar relacionando a vida do aluno à prática dos conteúdos. E finalizando aqui, a gente traz mais uma grande frase desse grande pensador e educador Isamitiba. A educação não pode ser delegada somente à escola. O aluno é transitório, filho é para sempre. Então reflita nessa grande frase e não se esqueça de dar o seu joinha. Se você gostou, compartilhe com outros colegas. Se aprofunde nesse conteúdo, tendências pedagógicas, e aguarde a nossa próxima videoaula. Nós vamos falar sobre o construtivismo. Tchau, tchau, até a próxima.